Existe um tipo de força que quase ninguém percebe porque ela não faz barulho. Não aparece em manchetes, não disputa atenção, não se impõe. Ela surge justamente quando o mundo ao redor parece cheio demais. Quando as vozes externas falam alto, quando os pensamentos se atropelam, quando a mente corre sem parar. Nesse instante, algo simples começa a revelar um poder silencioso. O ato de parar. Parar para respirar. Parar para observar, parar para ouvir o próprio silêncio. Curiosamente, aquilo que muitos interpretam como vazio. A ciência começa a reconhecer como um dos ambientes mais férteis para o equilíbrio da mente humana. E isso levanta uma pergunta importante. Por que algo tão simples pode transformar tanto a forma como pensamos, sentimos e reagimos à vida? A psicologia comportamental observa um padrão muito comum nos dias atuais. A mente humana está constantemente exposta a estímulos, notificações, opiniões, informações, pressões e expectativas. O cérebro trabalha como um sistema que nunca desliga completamente. Ele analisa o passado, projeta o futuro, cria cenários, tenta resolver problemas antes mesmo de eles existirem. Esse movimento contínuo tem uma função útil, mas quando se torna excessivo, ele cria um estado de alerta permanente. A neurociência mostra que, nesse estado, uma pequena estrutura cerebral chamada amígdala se torna mais ativa, aumentando a sensação de ameaça e tensão. E então surge um ciclo que muitas pessoas conhecem bem. Quanto mais estímulo, mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais dificuldade de encontrar clareza. É nesse ponto que o silêncio começa a revelar seu valor. Não como ausência de som, mas como um espaço de reorganização mental. Estudos com meditação e práticas de atenção plena mostram que momentos de pausa ajudam a reduzir essa hiperatividade emocional e fortalecem regiões do cérebro responsáveis por foco, decisão e equilíbrio emocional. Em outras palavras, quando o silêncio entra, a mente finalmente encontra espaço para se reorganizar. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Quando uma pessoa se permite momentos de recolhimento, algo interessante acontece. Emoções que estavam escondidas começam a aparecer. Pensamentos que estavam sendo empurrados para depois voltam à superfície. Muitas vezes isso causa desconforto, e é por isso que algumas pessoas evitam ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Porém, a psicologia explica que esse encontro interno é uma etapa essencial do autoconhecimento. O silêncio funciona como um espelho. Ele não cria as emoções, apenas revela o que já estava dentro. E quando alguém começa a observar esse conteúdo com calma, sem julgamento, surge uma compreensão diferente sobre si mesmo. A pessoa começa a perceber como reage diante das situações, quais padrões se repetem, quais medos influenciam suas decisões. Esse processo transforma experiências confusas em aprendizado. Pense em alguém que vive constantemente pressionado por metas, responsabilidades e comparações sociais. Essa pessoa acorda já pensando em tudo que precisa resolver, passa o dia tentando acompanhar o ritmo do mundo e termina a noite com a sensação de que a mente ainda está ligada em alta velocidade. Quando ela começa a reservar alguns minutos de silêncio por dia, algo muda gradualmente. No início parece estranho, depois surge um pequeno alívio. Com o tempo, pensamentos ficam mais claros, decisões se tornam mais conscientes e reações impulsivas começam a diminuir. Não é mágica. É um processo biológico e psicológico acontecendo. O cérebro aprende a sair do modo automático. Muitas histórias de mudança começam exatamente assim, com pequenas pausas que parecem simples demais para fazer diferença, mas que acabam abrindo novas formas de enxergar a vida. É nesse ponto que surge uma revelação importante. A maioria das pessoas acredita que precisa controlar tudo ao redor para encontrar equilíbrio. Mas a ciência e a psicologia mostram outra direção, muitas vezes. O equilíbrio começa quando aprendemos a organizar o que acontece dentro de nós. O silêncio não resolve todos os problemas, mas ele muda a forma como lidamos com eles. E essa mudança altera decisões, atitudes e caminhos. A virada acontece quando alguém percebe que não precisa viver reagindo ao barulho do mundo o tempo todo. Existe uma escolha possível: criar espaços de calma para pensar melhor, sentir melhor e agir com mais consciência. Quando essa percepção surge, algo poderoso acontece. A pessoa deixa de viver apenas no impulso e começa a agir com intenção. Alguns passos simples podem iniciar essa transformação. Primeiro, reserve alguns minutos do dia para ficar em silêncio total, sem celular, sem distrações, apenas observando a respiração e os pensamentos passando. Segundo, quando um pensamento surgir, não tente lutar contra ele. Apenas reconheça e deixe seguir, como nuvens atravessando o céu. Terceiro, use pequenos momentos do dia para desacelerar a mente, como uma caminhada tranquila ou alguns minutos de pausa antes de tomar decisões importantes. Quarto, pratique o recolhimento de forma consciente, entendendo que estar consigo mesmo não é isolamento, é fortalecimento interno. Com o tempo, esses momentos constroem algo valioso, clareza mental. E quando a clareza aparece, muitas escolhas se transformam. Pessoas passam a reagir com mais calma,
perceber oportunidades que antes estavam escondidas e compreender melhor suas próprias emoções. Pequenas pausas começam a gerar grandes mudanças. No fim das contas, talvez o verdadeiro poder do silêncio esteja justamente nisso. Ele não grita, não impõe, não exige. Ele apenas oferece um espaço onde a mente pode se reorganizar e onde cada pessoa pode redescobrir sua própria direção. Agora fica uma pergunta que merece ser levada com você. Quanto tempo do seu dia é realmente dedicado a ouvir a própria mente com tranquilidade? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários, porque quando trocamos aprendizados, criamos algo maior que um simples vídeo. Criamos uma egrégora de crescimento, uma grande família de pessoas que decidiram evoluir juntas. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo e ative o sininho para continuar caminhando conosco nessa jornada de transformação e consciência.